Jó, capítulo 1, tá bem? Jó, capítulo 1, versículo 4. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A responsabilidade pela sua família é sua. É sua. Então, o nosso desejo é que você, como Jó, seja uma pessoa consciente e venha apresentar a sua família diante de Deus. Eu tenho 3 filhos. O mais novo fez 36 anos. Mas foi ontem, cara. Mas foi ontem. Tem 2 filhas. Ali não vou falar a idade não, que ela está aí. Né? Cara, não. Mas só vou dar uma dica, ela nasceu em 84. Tá vendo? E a Kelly nasceu em 87, o Verodinho nasceu em 90. Cara, eu tenho 5 netos. Você já pensou se eu não orar por essa turma? Se eu não me apresentar essa turma diante de Deus? Então eu vou pedir para você encarecidamente. Não arruma compromisso paralelo, não. Fala assim: eu amo a minha família. Fala para mim: eu amo a minha família. Eu vou orar pela minha família. Então, se você está na escala, você não se preocupa. Vem aqui, traga um texto. Você pode ler um versículo. Você não precisa falar mais nada. Aí a gente vai orar aqui. A intenção não é ver se você tem dote de pregador. Não. Quer dar um testemunho? Vem aqui e dá um testemunho. Tem tantos testemunhos para dar. Né? E aí você fica enrustido aí e não fala para a gente. Tá bom? Você que está aqui conosco, obrigado. Estou vendo ali a Rose. É a Rose mesmo? É a Rose mesmo? É uma menininha bonitinha do lado dela? Ai, que coisa linda, hein? Também a forma é boa, né, Rose? Então, irmãos, domingo passado eu falei olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Se você deixar de olhar para Jesus, você vai cair. Se você deixar de olhar para Jesus, você não vai chegar a lugar nenhum. E veja bem, a nossa vida é um conto ligeiro. A nossa vida passa rápido. Parece que foi ontem que eu nasci e já vou fazer 70. Você está compreendendo? Então parece que foi ontem. Parece que foi ontem eu brincando de burquinha lá em Japurá. Tomando banho de chuva, correndo na enxurrada, tomando banho pelado no Rio do Índio. Está gravando isso aí, né? Não tem problema não. Eu tive uma boa infância. Mas parece que foi ontem. Aí o meu neto hoje, né? Meu neto está com um celular. Tem umas meninas de 3, 4 anos que dá nó na gente. Tem criança que é superdotada. Hoje nós estamos lutando com tudo isso. Então, para onde é que nós vamos conduzir a nossa vida? Para onde é que nós vamos conduzir a nossa vida? E aí, hoje o tema que eu quero tratar para vocês é: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Então, de repente, você vai assim: mas eu não estou perdido. Aí que você engana-se. Aí que você se engana. Não, eu estou levando uma vida normal. Você está levando uma vida normal? Para quem? Baseado em que você está dizendo que você está levando uma vida normal? Então, nós hoje somos instigados a voltarmos para Deus e ver o que é que Deus tem para nós. O que é que Deus está requerendo de nós. Porque, como eu disse para você, hoje você tem 20, mas logo, logo você vai ter 40.
E o que você não fizer nesses 20 anos, você não vai conseguir recuperar. Aquilo que você plantou, você vai colher. A colheita é certa. Toda semeadura, ela terá a sua colheita. O que você fizer de bom, você vai colher bem. O que você fizer uma semeadura mal, você vai colher o mal. Então, se você semeia bem, você vai colher bem. Se você semeia mal, você vai receber mal. Então, hoje, eu e você, nós estamos num processo em que nós haveremos de fazer uma semeadura e orar para que a nossa semeadura seja uma semeadura boa. Está bem? Então, quando alguém está perdido, o que ele mais deseja é ser encontrado. Quando alguém está em grande aperto, ele vai buscar ajuda, às vezes não se importando onde vai buscar a solução. Não importa, eu quero a solução para o meu problema. Está bem? E lembre-se bem, quando você está em dificuldade, está passando por uma luta, por uma tribulação, para quem ou para onde você vai olhar primeiro? Essa é a questão. Então, quando os problemas se levantam, eles tendem a minar os nossos relacionamentos. Quando o problema vem. E tem pessoas, então, que têm um isolamento total. Ele não quer ver ninguém. Não quer falar com ninguém. A gente não sabe lidar com problemas. Não sabemos. Então, quando a gente não sabe, a gente precisa saber que esses problemas, quando vêm, eles vão fazer a gente se isolar, vai quebrar a nossa intimidade com pessoas que são muito preciosas. Tão preciosas para nós. Então, os problemas, eles têm essas particularidades. Então, quem trabalha na área de psicologia, psiquiatria, aí, sabe melhor do que eu estou falando. E tem gente que entra em parafuso. Tem gente que fica desnorteado. Tem pessoas que não sabem o que fazer. De repente, você encontra a pessoa, ela está totalmente perdida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tem disso. Então, se você é o do tipo mais ou menos normal, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Se você consegue parar e se estabilizar, tudo bem. Agora, quando você tem problema, é muito importante você saber, né? Aonde é que você vai buscar a solução. Então, por favor, talvez eu esteja falando para um grupo de pessoas que não tem problemas, não estão enfrentando lutas, não tem problema sério nem grave. Então, talvez essa pregação não vai ser nem útil para você. Talvez não vai ser nem útil para você. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. A partir do verso 32, nós lemos assim, ó. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército de estrangeiros. Não, esses caras aqui não tinham problema, né? Você sabe, né? Não. Aí ele fala assim, ó, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, mas obtiveram superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Homens, preste bem atenção, tem aí uma remissão, está entre parênteses, homens dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, que a boa e santa palavra do Senhor possa tocar no profundo do nosso coração. Que nós sejamos atentos ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, que é o Espírito do esclarecimento e da revelação, ele possa revelar a palavra para nós nessa manhã, no santo e poderoso nome de Jesus. Para que a gente venha não só viver bem, aprender a viver bem, mas também a gente possa ajudar a fazer a felicidade de alguém. Nós estamos cercados de tantas pessoas, alguns com problemas insolúveis, intermináveis, mas o Senhor sempre é solução para tudo. E que nós, que somos teus filhos, teus servos, nós que conhecemos ao Senhor, possamos ser um braço estendido para quem está necessitado. Que o nome de Jesus possa ser honrado e ser glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, quando você está com um problema, para onde você corre? Tem uns que correm para o braço da mãe, né? Quem tem mãe, né? Quem não tem mãe mais, não tem jeito de correr, né? Tem outros que correm para o braço dos pais. E de quando não tem um pai? Então, eu disse aqui que esses problemas, eles tendem a minar o nosso relacionamento, quebrando a intimidade de pessoas que nós amamos. E sabe, uma pessoa que nós mais dizemos que amamos é Deus. E tem pessoas que, por conta de um problema, se afastam completamente de Deus. Se afastam completamente. Então, uma provação, uma traição, o desemprego, um negócio mal sucedido, a morte de um ente querido, uma desordem emocional ou financeira, uma enfermidade, a escassez, coisas semelhantes a esta, tendem a afastar alguns de Deus, se não a maioria. Ou mesmo também faz a gente se desviar os nossos olhares dele. Conseguindo muitas vezes estremecer a nossa dependência de Deus. Sendo ainda o maior prejuízo é destruir a nossa intimidade e a nossa confiança em Deus. Então você não fica pensando assim, não é fácil você lidar, não é fácil você sobreviver em alguns momentos de crise. Fica pensando, não. Quando meu pai foi embora, bateu um desespero em nós. Quando o meu irmão morreu, o Hélio, mais velho dos homens, foi um tempo de muita angústia e tristeza para nós. Não é fácil, né? Aí nós aprendemos um hino, né? Esse hino, ele falava exatamente dessa confiança e dessa busca que nós deveremos ter, que é o hino 360 do cantor cristão. Importará ao Senhor Jesus que eu viva no mundo a ter o meu coração cheio de aflição, sentirá, pois meu Salvador. Oh sim, eu sei, Jesus bem vê o que eu estou a sofrer. Quando nós estamos sofrendo, se tem alguém que realmente se importa conosco, está atento ao que nós estamos passando, é Deus. Deus é que está atento. Porque às vezes nós mascaramos tanto as nossas lutas e as nossas provações, que sequer o pai, sequer a mãe, sequer o marido, sequer a esposa consegue entrar nesse nosso universo e descobrir o que está passando conosco.
Então, os problemas eles tendem a fazer isso, mas Deus nunca vai ficar então alheia ao nosso sofrimento. Então existirão algumas situações, situações que são inimigas em potencial para nos fazer perder e nos colocar em dúvida a nossa confiança em Deus. Tem pessoas que chegam a dizer: realmente Deus existe? Algumas pessoas chegam a dizer assim: se Deus existe, por que Ele permite que tenha assassino? Por que Ele permite que crianças sofram? Por quê? Porque são pessoas que talvez já perderam o vislumbre em Deus e não querem reconhecer que esse Deus existe. Então, dentre elas, nós podemos mencionar, preste bem atenção, a ansiedade, a depressão, a preocupação, o medo, a inquietação podem fazer a gente ficar inquieto. E aí alguns até vão tentar justificar o seu afastamento de Deus. Não, Deus se esqueceu de mim. Ah, não, olha, o que é que eu fiz de tão errado para eu estar vivendo isso? Então, se tudo está bem, quem tudo está bem, por favor, eu não estou brincando não. Quem está bem as coisas na sua vida, levanta a mão. Levanta a mão. Eu estou levantando a minha mão porque é verdade, tá? Tudo bem. Levanta a mão e fala assim: glória a Deus. Se não está bem, vai melhorar. Você pode dizer isso comigo? Se não está tudo bem, vai melhorar. Fala: vai melhorar. Vai melhorar. Eu vou falar para Deus. Eu vou confessar para Deus das minhas lutas e das minhas dificuldades. Então, irmãos, o que eu queria considerar com você nessa manhã? Um texto de Êxodo, capítulo 14. Dá uma olhada lá em Êxodo, capítulo 14, o verso 9. A síntese é a seguinte: Moisés e o povo de Israel saíram do Egito, foram e chegaram a um lugar chamado Pi-Hairote. O detalhe interessante é o seguinte: lado direito, uma cadeia de montanhas. Lado esquerdo, uma outra cadeia de montanha. Na frente, o mar. Atrás vinha um faraó que estava querendo trucidar aquele povo. Então, nesse momento, você pode abrir a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 14, você vai ver o que é que o desespero pode fazer a pessoa fazer. Tem pessoas que conseguem blasfemar contra Deus. Tem pessoas que conseguem falar coisas que nunca deveriam falar a respeito de Deus. Quando aquele povo se viu nesse aperto, aí em Êxodo 14, verso 9, diz assim: perseguiram-nos os egípcios e todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Assim, não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, quando há uma situação de total desespero, às vezes a gente não tem e a gente não vê saída, principalmente quando a gente deixa de olhar para o Senhor. Quando você se esquece do Senhor, você não vai ver uma saída. Você não vai ver uma saída. Então, os problemas que vêm, eles vêm muitas vezes para nos levar a murmurar, para levar-nos a ter medos, e aí a gente ficar totalmente desesperado e não vendo nenhuma saída. Você queria estar no pelo de Moisés? Naquela situação? Um exército atrás, um mar à frente, uma cadeia de montanha, não tinha para onde fugir. Não tinha solução, irmãos. Olhando humanamente, não tinha solução.
E aí Deus então pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, Senhor. Eu tenho uma vara. Às vezes você não consegue enxergar nem o que você tem à sua disposição. No momento de luta e provação, quando você deixa de olhar para o Senhor, você não vê um mínimo de recurso. Então Deus falou para ele: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. E Deus disse para ele: estende a vara sobre o mar. E o mar se abriu. Fala para o irmão assim: sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Quando eu e você olhamos para Deus, haverá uma saída para nós. Haverá um recurso à nossa disposição que nós não estamos enxergando. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso, eu quero falar isso aqui para você, porque veja bem. Às vezes você se meteu numa enrascada. Você se meteu num negócio, você se meteu num relacionamento. Depois você foi ver que aquilo lá era uma furada. Você entrou com as suas próprias pernas. Alguém te levou para lá. Mas é muito importante você manter o equilíbrio e manter a sua fé. E quando a gente mantém o equilíbrio e mantém a fé, a gente vê saída. Amém? E compreendeu isso? Às vezes você faz uma sociedade, você não consultou a Deus, vai dar errado. Depois que der errado, você tem que salvar o que pode. E aí a solução é corrermos para Deus. Tá bem? Está muito frio, e vocês estão sentindo que está muito frio? Tem um pessoal que está falando que está muito frio. Se tiver muito frio, aumenta a temperatura lá, por favor. Olha lá, estou até esfregando a mãozinha aqui, né, Dani? Segundo caso que nós temos aqui é o seguinte: cuidado, porque quando tudo vai bem na sua vida, quando você está nadando de braçada, está tudo, o mar está calmo, o mar está uma piscina, e você está nadando de braçada, se cuidado, porque de repente pode vir uma perturbação que você não espera. Quando tudo vai bem, a gente precisa redobrar a nossa atenção. Quando tudo vai bem, a gente precisa ficar mais atento ainda. Moisés morreu, passou o cajado para Josué. Agora Deus preparou, falou assim: você vai atravessar o Jordão, mas o primeiro obstáculo depois que atravessa o Jordão é Jericó, uma cidade fortificada. Pior dos inimigos talvez estivessem ali. E aí então Deus fala para Josué e dá a ordem dele circundar a cidade. Primeiro dia uma volta, segundo dia uma outra volta, terceiro dia uma outra volta, quarto dia uma outra volta, sexto dia uma volta, mas no sétimo dia eles fariam 7 voltas. E quando eles gritaram e as trombetas tocaram, as muralhas vieram ao chão. Grande vitória do povo de Israel. Gente, alguns dizem da arqueologia que a muralha de Jericó dava para colocar, vou falar para você que você entende isso aqui, não adianta falar de biga, que talvez você não vai saber nem que é biga, né? Eu perguntei para o rapaz, eu olhei um rapazinho e falei assim: você é o nego sarará? Ele falou assim: não é a minha linguagem. Eu sou de antigamente, ele não é, então não tem culpa, né? Mas a muralha de Jericó dava para andar 2 fuscas, um lado ao lado do outro. O tamanho era a muralha. A espessura dela era inexpugnável, ninguém conseguia entrar em Jericó. Eles ganharam Jericó. Aí vão numa cidadezinha de Ai e levaram o maior cacete, apanharam, morreram gente lá. Passaram o maior vexame. Saíram correndo, fugitivos. E aí Josué vai lá e fica, né? Olha aí o capítulo 6 de Josué. Olha lá para Josué capítulo 6, que é melhor ler a Bíblia. Dá uma olhada no que acontece com Josué, capítulo 6. No capítulo 6 nós vamos ver então que Josué tem essa narrativa, né? Que como é que foi a vitória sobre Jericó. O problema todo, irmãos, é o seguinte, que não podemos estar acompanhados de pessoas desobedientes, especialmente na família,
que podem trazer desgraças para a nossa vida. Acã foi um homem maldito, que ele foi lá e pegou da coisa que tinha sido declarado anátema. Ele não podia pegar daquelas coisas que eram amaldiçoadas. E às vezes a gente tem uma pessoa dentro da nossa casa que está trazendo coisas amaldiçoadas e amoitando dentro da nossa casa. E as coisas não dão certo mais. Mas a gente é crente, a gente entrega dízimo. Você às vezes tem um empregado, o empregado ele é um problema sério e você fica alimentando essa pessoa e cuidando dessa pessoa. E você não sabe que aquela pessoa é um atraso para você. E aí você não está tendo revelação de Deus. Você não está se aplicando à oração, porque está tudo tão tranquilo, está tudo tão bem. E agora começa a vir uma perturbaçãozinha, e você às vezes não dá conta daquela perturbaçãozinha. E às vezes você recebe uma revelação de Deus, e você não aplica aquela revelação. Dispensa, manda embora. Isso aí é atraso para a sua vida. Isso aí é pedra de tropeço na sua vida. Abandona essa companhia. Isso aí não te faz bem. E às vezes a gente não quer. A gente não quer. E aí quando eles entraram em Jericó, tomaram o Acã, fala para o irmão, eu espero que não tenha nenhum Acã na sua casa, no seu rol de amizade. Essas pessoas são atraso na nossa vida. O Acã foi lá e pegou uma capa babilônica, ele pegou quase 2,5 kg de prata, e ele pegou uma barra de ouro de meio quilo. Ele amoitou lá na sua tenda. E aí quando eles vão contra Ai, olha o nome da cidade, Ai. Foi um ai para eles. Morreram muita gente. E Josué então vai lá e chora diante de Deus. Capítulo 7 de Josué. Abre aí a sua Bíblia em Josué capítulo 7, o verso 6. Por isso que nós não podemos perder a sintonia com Deus. Josué teve o comportamento certo. Versículo 6 fala assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos como ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Josué foi lá chorar as pitangas. E aí, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por que a gente não pode perder a intimidade com Deus? Que quando a gente tem intimidade com Deus, Deus vai trazer a revelação daquilo que está trazendo perturbação na nossa vida e na nossa casa. Então você precisa saber que quando o problema vem, a tendência é minar, é acabar, é romper a sua comunhão íntima com Deus. E o que eu posso dizer para você, um grande líder como Josué, ele ficou desolado, ele ficou humilhado diante de Deus. E isso tudo por causa do pecado de Acã. Qual a palavra que tem para a gente aqui? Nós que somos pais, nós temos que ter redobrado a atenção, porque os nossos filhos podem trazer coisas que são amaldiçoadas para dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão estabelecendo relações que vão trazer perturbação na nossa família. E aí você não tem coragem de orar: Senhor, em nome de Jesus eu declaro, se essa companhia, se esse relacionamento não vem de Deus, mas vai trazer perturbação na minha casa, eu rejeito em nome de Jesus. E eu peço: Deus, põe um fim nesse relacionamento.
Aí a gente não faz isso. Aí entra um estrupiço na família da gente e vai desestabilizar completamente a família nossa. Às vezes os nossos filhos estão andando com companhias que a gente não sabe se são pessoas de boa índole, pessoas que vão perverter a boa educação que você deu para o seu filho. E eu quero dizer para você, meu irmão, quanto que a gente deve ser seletivo quando se trata de fé e de postura diante de Deus. Acã, irmãos, ele foi uma maldição para uma nação. Não foi para uma família, não. Foi para uma nação. Sabe o que restou fazer com ele? Mata. Morreu. Ele e a família dele. Está compreendendo? Então a gente precisa saber. Você não pode perder a sua intimidade. Você não pode perder esse relacionamento com Deus. Porque quando você tem relacionamento com Deus, a revelação virá. Vai mostrar para você que tem uma coisa de errado dentro da sua casa, na sua família. Talvez amoitado lá num canto. E isso é trabalho seu. Nós não devemos compactuar com o pecado de ninguém, ainda que seja alguém muito próximo de nós. Seu filho pode ser lindinho, sua filha pode ser lindinha, mas ela pode ser totalmente mal ou má influenciada por pessoas de má índole. E quem tem que fazer essa seleção é você. Não durma de touca em relação ao seu filho. Não durma de touca em relação à sua família. Porque a sua família é o bem maior que você tem aqui na terra. Se você não preservar e não cuidar, o seu filho, a sua filha, estará se desenvolvendo relacionamento dos pais. Depois você vai se arrepender terrivelmente. Outra situação terrível de ameaça, de luta, cruéis, né? Nós vamos descobrir nessas situações que os nossos recursos são pequenos. O Steve Jobs, você sabe, não sei se você sabe, também não tem obrigação de saber, foi um dos fundadores da Apple, e um homem inteligentíssimo, uma capacidade, né? E ganhou muito dinheiro. E depois, aquele homem adoeceu de um câncer terrível, e tudo aquilo que ele tinha guardado de dinheiro não foi suficiente para salvá-lo. E ainda ele disse assim: eu com todo o dinheiro que eu tenho, não consigo pagar alguém ou achar alguém para vir sofrer o meu sofrimento. Pode pegar todos esses esplendores, né? Tina Turner foi um sucesso. E ela foi batista na infância. E morreu. Ela renunciou à fé. Eu estou contando fofoca aqui, só você pegar o YouTube, você vai ver. Tina Turner, ela renunciou à fé. Teve 2 filhos e ela viu a morte dos seus filhos em vida. A vida da Tina Turner foi uma desgraça. Teve muito sucesso, mas o fim dela foi horrível. Pode pegar agora a mais nova que tem aí, né? A Celine Dion. Ela também cantava na igreja batista. Aí ela fez um vídeo, aquele vídeo foi determinante para causar a destruição dela. Então você pegar na internet. Então, irmãos, quando situações de ameaças e lutas terríveis vêm, a gente pode descobrir que os recursos que nós temos são pequenos. Embora a gente tenha até trabalhado e se preparado, se programado, né, para a gente não viver uma vida de vitória. Nem sempre nós vamos viver vida de vitória. Mesmo que a gente seja prudente demais, nos valendo, nos precavendo para enfrentamento de situações desagradáveis e inesperadas. Olha, ninguém espera que venha uma instabilidade na sua casa e na sua família. Dá uma olhada, por favor, Isaías, você já vai saber do que eu estou falando. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, o verso 8.
tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olhará para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as casas do açude inferior. Também contarei as casas de Jerusalém, e dela derribarei para fortalecer os muros. Farei também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essa calamidade, nem considerai daquele que há muito as formou. O Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, plantear, rapar a cabeça e cingir de cilício. Porém, é só gozo de alegria que se vem. Matam boi, degolam ovelhas, comem carne, bebem vinho e diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós queremos dizer aqui? Ezequias foi um rei muito mais prudente do que Salomão. Ezequias foi um homem que ele teve uma percepção espiritual fora do normal. E ele criou cidades fortificadas. Ele viu onde tinha uma brecha, ele foi lá e reparou a brecha. Ele fez a maior de todas as reformas espirituais na nação judaica. E ele estava confiado, guardou muito dinheiro, teve muito ouro. A cidade gozava de uma calma tremenda. Agora, o que vai nos causar espanto aqui é que tudo que preparamos vai nos causar muito espanto para nós. Depois de tudo preparado, de tudo previamente calculado, e a gente milimetricamente calculado, a gente se prepara para um tempo de prosperidade e tranquilidade, esperando que nunca o mal venha sobre a nossa vida. E aí o pior é quando você descobre que tudo aquilo que você fez foi em vão. Tudo aquilo que você fez foi em vão. E aí descobre que aqueles recursos não foram suficientes para o enfrentamento de uma crise. Especialmente quando nós deixamos de olhar para Deus. Há uma tendência, eu quero que você saiba o seguinte: toda situação de bem-estar, de calmaria, de riqueza, de prosperidade, tende a trazer ao homem um relaxamento na sua vida espiritual e no seu apego com Deus. A maioria das pessoas que experimentaram prosperidade logo deixaram de olhar para Deus. Assim aconteceu com ele. Eles deixaram de olhar para cima. Então, o que aconteceu com Ezequias? Para você não ficar aí com cara de espanto para mim. Depois de tudo isso, está tudo preparado, cidade fortificada, tem muito ouro em reserva, os açudes têm água, eles fizeram um sistema que mesmo que alguém tapasse lá, eles não conseguiriam impedir que a água viesse para dentro da cidade. Eles não iam passar problema de sede nunca. Aí vem Senaqueribe e faz uma grande ameaça. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, dá uma olhada em 2 Crônicas, tem um relato aí, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32. O verso 4. Começa no verso 4. Agora vem Senaqueribe contra aquela cidade e ele começa a fazer uma grande provocação. De princípio, qual foi a reação de Ezequias? Ezequias, frente à terrível ameaça que Senaqueribe representava, provocado pelo medo, e aí é o grande problema, quando você tem uma atitude em cima de um medo, há uma situação de instabilidade, está causando espanto e medo em você, você pode ter uma atitude errada. Aí o que é que faz Ezequias? Provocado então Ezequias pelo medo, ele vai à casa do Senhor, e ele tenta resolver a coisa do jeito dele. Ele tinha muito dinheiro guardado. Dizer que 2 Crônicas capítulo 32, a partir do verso 4 e 5. Assim muito povo se ajuntou,
taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água. Ele cobrou o ânimo, restaurou todos os muros quebrados, e sobre ele ergueu todos torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Miló, na cidade de Davi, fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu praça na porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, seja forte e corajoso. E aí, irmão, sabe, quando vem um tempo de boa estabilidade, a gente começa a confiar só nos bens materiais. Aí a gente fica trazendo uma palavra de ânimo. Não vai não, nenhum mal vai acontecer conosco, nós vamos ficar bem para sempre. E aí quando vem a provocação, Deus não se agradou daquela palavra. Falou, esse povo deixou de olhar para mim. Toda situação de bem-estar faz com que o homem confie muito no material. Confie muito na sua estabilidade financeira. Ele constrói casas e ele vive regaladamente. Aí a Bíblia fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma que tem preparado para quem será. Então quando vem a primeira... o grande problema de Israel e Judá naquela época, não é bem Israel, mas Judá, o grande problema de Judá é que eles não buscaram a Deus. Eles confiaram naquilo que eles tinham preparados. Nós vamos viver muito bem. Por isso que a palavra de Isaías vem para Ezequias. Na primeira incursão do Senaqueribe, olha o capítulo 19 aí, você está com a Bíblia aberta, em 2 Reis, vamos para 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis 19. Olha qual foi a estratégia que Ezequias, eu estou com recurso, eu vou resolver a coisa do meu jeito. 2 Reis, capítulo 19, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, está entronizado em cima de querubins. Somente, não é esse texto não. É o 15, 18, 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o mensageiro ao rei da Síria, Alaque, dizendo, rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor as ombreiras de ouro e de que ele, o rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Eu vou resolver do meu jeito. Eu tenho recurso. Eu vou para São Paulo. Eu vou para os Estados Unidos. Eu vou buscar e eu tenho recurso. Eu vou resolver o meu problema. O grande mal é quando o homem tenta resolver a coisa do seu jeito e não busca o Senhor. Eu já falei aqui, quando a Aline ficou doente e ela era bebê, nós levamos ela para o médico, lá no consultório médico da Telepar. E o médico que atendeu a Aline era um sujeito grandão, assim, de 1,70 m, 1,80 m, grandão, forte, cabelo ruivo, um bigode, parecendo um bigode de mexicano, ruivo também, e era a cara dele toda pintada. E ele começou a passar a mão, assim, não tocava no corpo da Aline, e ele começou a passar a mão sobre o corpo da Aline, e eu vi que ele estava com o olho fechado, eu falei assim, o que o senhor está fazendo? Eu estou orando. Estou orando para ter um diagnóstico. Aí foi que eu descobri que Ori Parreira, crente no Senhor Jesus. Então, às vezes, não basta você ter um bom médico, irmão. Com um bom médico você vai morrer. Aristóteles Onassi dependeu da medicina, morreu de câncer em 6 meses. O Ezequias, ele tentou resolver a coisa do seu jeito. Eu vou dar ouro para ele, eu vou acalmar o coração dele. Às vezes o inimigo vem contra nós numa primeira investida, a gente dá uma driblada nele, né? A gente dá o drible da vaca e ele passa, né? Aí ele vai voltar a segunda vez.
Ezequias tentou resolver assim: eu vou dar ouro para ele, vou acalmar o coração. Só que Senaqueribe volta a segunda vez com toda a potência. E a intenção dele é destruir. Agora, irmãos, há um aperto. Porque ele fala assim: nenhum rei conseguiu me superar. Pode perguntar, vai fazer pesquisa. Quando vem aquela afronta, ele agora tem a atitude certa. Ele vai para Deus e entrega para Deus a solução do seu problema. E quando ele vai e se humilha diante de Deus, então Deus mostra para ele qual vai ser a saída. Então, irmãos, capítulo 19, verso 16, diz assim: inclina, ó Deus, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram fogo aos deuses dele, porque deuses não eram, senão obras de mão e de homens, madeira, pedra, e por isso a destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todo o reino da terra saiba que só o Senhor é Deus. Você precisa ter a atitude de uma pessoa convertida, confiante, sabendo que Deus tem solução para os nossos problemas. Não adianta você buscar em outro. Não adianta. Você precisa saber que haverão situações na nossa vida que dinheiro e recurso não vai resolver. Você ser influente não vai resolver. E a gente não deseja que isso aconteça. Mas a gente quer sim, é que você mantenha a sua fé firme em Deus. Porque a palavra é: olhe para mim e você será salvo. No momento de angústia, no momento está tudo bom, ore e continue olhando para Deus. É porque Deus é nosso sustento e fortaleza. Não adianta você buscar em outro lugar. A nossa esperança deve estar depositada em Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Agora a coisa apertou. A segunda investida de Senaqueribe é para destruir a cidade, é acabar com a cidade, vai fazer aquele povo ser envergonhado, o rei vai ser envergonhado, o povo vai ser envergonhado. E aí então agora, quando ele se humilhou e tomou a atitude certa, ele viu que os recursos dele não adiantaram, ele vai para Deus. Agora 2 Reis 19, 32, dá uma olhada no versículo 19, capítulo 19, versículo 32, a Bíblia diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei essa cidade. Eu vou me levantar para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então a gente precisa saber que a nossa esperança tem que estar depositada em Deus. Aí você sabe, você que conhece a Bíblia um pouco sabe, que Deus mandou um anjo, só um anjo. Só um anjo, não mandou um exército, não, mandou um anjo. E o anjo numa noite destruiu 185 mil soldados. Então você precisa saber que a nossa confiança tem que estar em Deus. Então a pergunta é: para quem que nós olhamos diante de um diagnóstico de câncer? Para quem nós olhamos quando você tem um médico e ele fala assim: não tem solução? Nós já estivemos aqui orando, aqui pela manhã, por uma moça que nós não conhecemos, lá de Laje, Santa Catarina. Ela estava com câncer de útero, mãe solteira, e o seu filho com 9 anos deu Covid, e ela não tinha onde recorrer, porque ela era uma estrangeira naquela cidade. E aí vem um nome, através de um terceiro, chega aqui: vamos orar pelaquela moça, e nós oramos por aquela moça. Em 30 dias Deus tirou ela da UTI, Deus curou o câncer dela, e Deus tirou o seu filho daquele quadro de Covid.
Então você precisa saber que nós temos que depositar a nossa fé e a nossa confiança. Então quando vem um diagnóstico, você vai olhar para a medicina. Não estou querendo desacreditar de medicina. Eu passei por uma cirurgia terrível aqui na minha coluna. E eu estou andando, sabe por quê? Porque primeiramente quando eu peguei o médico e eu fui conversar com ele. E eu falei assim, doutor Adelmo, muito obrigado pelo que o senhor fez. Ele falou assim, agradeça a Deus, porque quem faz milagre é Ele, então agradeça a Deus. Depois na segunda vez eu fui lá e me corrigi, falei, doutor Adelmo, eu quero agradecer a Deus pelas mãos habilidosas que Ele deu ao Senhor, porque o Senhor fez um bom trabalho na minha coluna. Então a gente precisa saber, irmão, a nossa fé e a nossa confiança deve estar em Deus. Então para onde olhamos diante de um cerco, de um exército inimigo terrível, que vai contra a gente para nos destruir, para onde nós vamos olhar? Vamos olhar para as armas? Vamos olhar para os tanques? Vamos olhar para os aviões de última geração? Ou nós vamos confiar em Deus? Então é o seguinte, irmãos, tudo está diante de Deus, tudo está diante de Deus, e nada é maravilhosamente amedrontador para Ele, ou mesmo impossível para Ele. Nada e ninguém, preste bem atenção, nada e ninguém pode resistir ou vencer o nosso Deus. Nada ou ninguém. A Bíblia fala aqui, olha, Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele que estende os céus como uma cortina e desenrola como tenda para nele habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. E aí, abra sua Bíblia para a gente terminar, Isaías 45 de Isaías, o verso 22. 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, e além de mim não há nenhum outro. Amém? Levanta a mão para o céu, fica em pé, por favor. A hora já foi.